Você já começou um projeto cheia de energia, mas aí quando ele começou a ficar um pouquinho difícil, você já começou a achar sem graça e desistir dele? Pois é, deixa eu te falar, isso não é apenas perda de foco, isso é uma necessidade de variedade, um sabotador muito comum em mulheres dinâmicas, criativas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje e te ajudar a superar esse sabotador. Fica por aqui em mais um Café com a Líder, mas antes vamos começar com a nossa oração de praxe, entregando a nossa vida ao Senhor, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos realmente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, 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 sejam muito bem-vindas. Olá, Aninha, olá, Carol, Cláudia, vamos chegando, minha gente. Hoje o nosso Café com a Líder vai falar sobre um sabotador muito comum em mulheres dinâmicas, criativas, enérgicas, chamado necessidade de variedade. Necessidade de variedade. Alguma de vocês já ouviu falar nesse sabotador? Responde aqui nos comentários. É um sabotador que, ao longo prazo, começa a fazer você se sentir medíocre. E eu vou explicar por quê, tá bom? A necessidade de variedade é um traço muito comum em mulheres que têm muita criatividade, que são dinâmicas, que são cheias de ideia. E é isso com que faz a gente ter essa visão inovadora. Você já entendeu que é um dos sabotadores que eu vivo lutando contra, tá? Então é por isso que eu quero compartilhar com vocês que esse foi um tema que eu trouxe ontem na minha palestra, no meu encontro com várias empreendedoras no evento que a Sete Invernos promoveu e me convidou. E eu gostaria, isso foi um tema que chamou a atenção das empresárias lá e me acendeu um gatilho de que talvez seja um tema pouco falado na internet que vocês precisam também conhecer, tá bom? Então são mulheres que gostam, que têm uma visão inovadora, que gostam de buscar caminhos diferentes, que não aceitam o óbvio, né? Tem um scriptzinho do óbvio na vida, você não vai pro óbvio, você vai para outra coisa diferente. Só que essa mesma força inovadora, esse superpoder de inovação, pode também ser uma criptonita. E eu vou te explicar por quê, tá? Veja, quando a gente tem muito essa pegada, essa energia, essa criatividade, essas ideias, a gente gosta e a gente se joga nos projetos, isso é muito bom, isso é o que move o mundo, isso é inclusive uma característica muito comum de empreendedoras, né? Esse empreendedorismo, essa coragem de se jogar, essa criatividade, essa vontade de buscar soluções. Só que o que é que acontece? Quando você tem essa energia inovadora e isso não está atrelado a uma disciplina, a uma constância, isso pode ser uma criptonita para você. E eu vou explicar por quê. Você acaba não ficando tempo suficiente no mesmo projeto para você dominar aquilo ali. Quero que você agora tente se lembrar daquela pessoa que vive com projetos novos, vive abrindo negócio e fechando negócio, abrindo negócio e fechando negócio, vive fazendo transição de carreira, muito comum também, em pessoas que vivem fazendo transição de carreira. Para a minha área do têxtil, é muito comum a necessidade de variedade. A pessoa tá lá produzindo jeans. Quando vai 2, 3 anos, a mulher começa a produzir malha. Depois, quando é 2, 3 anos, ela muda de adulto para infantil. Quando é depois, ela vai para o masculino. Isso é muito comum também no têxtil, tá? Isso é um sabotador. É uma necessidade de variedade. Ai, Raiz, então você quer dizer que a gente não pode mudar de área, que a gente não pode fazer transição de carreira? Não. Eu não estou dizendo isso. É um superpoder que, quando mal utilizado, quando desregrado, ele vira uma criptonita na mão e na vida da empreendedora. E eu vou explicar por quê. Porque o problema acontece quando, a cada dificuldade, a gente larga o projeto em andamento e começa outra coisa. A Aninha tá respondendo aqui. Eu fui um pouco essa pessoa antes de me encontrar na Mary Kay. Pois é. Acontece, mas todas nós passamos por isso, Aninha. Então, eu vou te ajudar hoje aqui com alguns exercícios práticos e com algumas premissas para você ir mapeando e se ligar quando você estiver próxima de cair nessa tentação de novo. Eu sei porque é também um sabotador que eu vivo lutando contra e eu vou te dar dicas práticas aqui. Mas deixa eu antes explicar para o pessoal como funciona esse movimento, né? É um sabotador em que você tá empolgada de começar coisas novas, de iniciar um novo projeto. Só que, como tudo na vida, quando a gente vai começar, todo começo tem cara de começo.
E aí vão surgindo as dificuldades, e aí vão surgindo as novidades. A gente até no começo estuda, aprofunda, tal, começa a aplicar. Só que tem coisas que o resultado entre o plantar e o colher, o resultado demora um tempo. E aí, na hora de regar, de persistir, de ajustar, de lapidar, o que é que a gente faz? Quem tem esse sabotador muito evidenciado, a pessoa desiste, a pessoa desanima. Ai, tá ficando chato. Ah, não tô conseguindo. Eu pensava que eu ia chegar aqui com toda a minha energia e com esse tempo eu já iria conseguir. Aquela pessoa que a cada 2, 3 anos muda de ramo. Mas muda para um ramo completamente novo. Não é que você fez um upgrade, você masterizou aquela área e você foi para um... Não, a pessoa muda de ramo completamente. Então, no final das contas, como ela muda muito, ela pula de galho em galho, ela nunca consegue ser boa, excelente em nada. Eu vou até corrigir. Ela pode até conseguir ser boa em muitas coisas, mas ela nunca vai ser excelente em nada. E só tem destaque no mercado quem é excelente em alguma coisa. Por que vocês concordam que o bom é o normal? Tudo bem, tem gente muito ruim. E aí os ruins é que o negócio não chega perto deles mesmo. Mas tem muita gente que é boa, mas não é excelente, não se destaca. Não é aquela pessoa que quando você pensa naquele ramo, ela é referência na área. Então é exatamente isso, porque as pessoas acabam largando os projetos ou desanimando antes de ficarem excelentes em algo. Elas nunca masterizam nada. E aí sempre sobra aquela sensação que a pessoa é mediana. A pessoa vai acumulando pequenos fracassos ao longo da sua biografia, da sua história, e ela vai guardando no coração o sentimento, caramba, eu não dou certo em nada, né? Eu sou muito mediana. Então, mas é por isso, é por esse sabotador, tá? É porque ela nunca chega a ficar boa em nada, ela não se permite ficar tempo suficiente num projeto para ela ficar boa em algo, tá bom? E assim, eu gostaria de estabelecer algumas premissas com vocês. Eu não estou dizendo que ser inovadora, dinâmica, criativa, de não buscar o óbvio é algo ruim. Alguém ouviu aqui eu dizer isso? Não, eu não disse isso. É um superpoder. Inclusive, eu fiz aquele teste daquele livro Strength de superpoder, sabe? Eu vou pegar esse livro depois nos stories eu mostro pra você. Eu fiz o teste que vem online, é um teste enorme, com várias situações, e inovação é um dos meus superpoderes. Só que, como todo superpoder, vem com sua criptonita. Um superpoder isolado, por si só, ele não faz com que a gente chegue lá. A gente quer associar esse superpoder a outras estratégias. Então, a variedade, ela é um dom, mas ela precisa ser domada. Ela precisa ser dominada. Então, não é sobre matar a sua criatividade. Não é sobre isso. Não é você se tornar aquela pessoa engessada. De jeito nenhum. É saber que se você não domina a sua criatividade, ela não permite que você progrida em nada. Ela vai sabotar o seu progresso. Por quê? Porque a novidade gera dopamina. Quem não gosta de começar algo novo? Quero que vocês comentem aqui no chat. E aí? Você acha que tem esse sabotador, necessidade de variedade? Você acha que é uma pessoa que gosta de inovar, de começar algo novo? Vocês têm essa sensação, essa animação quando estão começando algo novo? Porque a novidade, ela gera essa dopamina. É feito começar o ano. Quem nunca, né? Começa o ano lá na primeira semana de janeiro, ou na de 1º de fevereiro, né? Pós-carnaval, pós-férias. Você começa o ano super empolgada. Mas o que é que acontece com a maioria das pessoas que chega março? Abril, maio, já estão desanimando. Que a novidade, ela gera uma dopamina no nosso cérebro. Mas é a constância que gera resultados. O segredo, gente, é transformar essa variedade, essa energia, essa vontade de inovar em algo que você consiga inovar dentro do mesmo projeto. E não numa troca constante de projetos. Eu vou dar um exemplo mais prático para vocês. Como eu disse, eu tenho essa característica. Eu sou inovadora, é um dos meus superpoderes. Eu gosto de novidade, eu gosto do agito, eu gosto de algo novo, eu gosto de algo que me tire, que dê aquele friozinho na barriga, sabe? E me tire da minha zona de conforto. Só que a gente fica viciada em projetos desafiantes que nos tiram da zona de conforto. E muitas vezes eu pulava de galho em galho em um projeto mais difícil e depois em outro mais difícil. E não ficava boa no projeto anterior. Não chegava, até ficava boa, mas não ficava excelente. E eu volto a dizer, o que nos faz ter destaque
é ser excelente em algo. Então não é para você abrir mão da sua energia, da sua inovação. É para você aplicar a inovação dentro do mesmo projeto. Por exemplo, eu estou numa empresa como a Tropical, certo? Então eu estou hoje na área de desenvolvimento de coleção. Eu tenho que buscar dentro da minha área, dentro da confecção, projetos que me animem, que me estimulem. Do contrário, eu vou ficar desanimada com aquele projeto ali. E aí eu não fico boa naquilo ali porque eu não masterizo. Então, por exemplo, hoje eu já masterizei a parte de desenvolvimento de coleção, relacionamento com os fornecedores, desenvolvimento de produto, construção de marcas, etc. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu ainda não sou boa nisso aqui, então bora. É esse o projeto novo, bota um projeto novo nisso aqui, e eu endoido com esse tema. Estou na época do BI, por exemplo. Parte mais de planejamento, de dados. Eu não sou muito boa nisso. Então, sempre eu tenho que pegar um ponto dentro do meu quadrado e trazer inovação nesse ponto, para aí sim eu me empolgar com esse projeto. Uma outra coisa que tem me empolgado, eu abri uma nova empresa. No ano passado, eu abri uma nova empresa, que é uma empresa de educação digital. E hoje em dia eu dou palestras e mentorias e cursos e tal. E é tipo um mundo novo. E no começo é super empolgante, né? Porque você tá aprendendo tudo novo. Eu adoro aprender coisas novas. Só que existe aquele momento que as coisas vão se sedimentando, a poeira vai baixando e você tem que entrar numa rotina, numa constância. E se eu não me desafio a criar coisas novas dentro do mesmo projeto, eu tenho a tendência a querer largar o projeto, porque ele deixou de ser interessante. Aí o que é que eu faço? Crio algo novo dentro do mesmo projeto. Eu subo o sarrafo, digamos assim. Por exemplo, recentemente eu criei o meu canal no YouTube e no Spotify, o Papo de Sucessora. Isso me demandou estudar algo novo, começar algo novo, me desafiou a criar uma nova forma de comunicação, uma linguagem dentro do meu tema, sim, mas um novo formato de comunicação. Me desafiou na minha rotina, porque agora eu preciso construir tempo e organizar minha rotina, criar um sistema de rotina em que eu consiga inserir a responsabilidade de produzir conteúdo consistente e constante no YouTube e no Spotify. Então, assim, trazer novidade dentro dos seus projetos que você está em andamento. Porque a variedade é um dom, mas ela precisa ser dominada. Outra coisa, persistir até dominar. Persistir até dominar. Oi, Poli, tudo bem? Olá, olá, olá. Tia Vani, beijo, beijo, beijo. Beijo. Ai, como bom ter vocês por aqui. É uma alegria começar a segunda já encontrando vocês por aqui. Tá bom? Segunda premissa é persistir até dominar. Você não precisa ficar insistindo para sempre em algo que claramente não funciona, não é? Dar murro em ponta de faca. Mas antes de desistir daquele projeto, você vai ter que passar por um filtro e criar esse filtro para sua vida. Se pergunte, eu já dominei o suficiente para dizer que não serve para mim? Eu dominei essa técnica? Eu sou excelente na execução desse projeto para dizer assim, olha, mesmo executando de forma excelente, não dá certo. Aí sim você pode mudar o foco, mudar a área, porque do contrário é só você fugindo da dificuldade. Bati num ponto agora. Toquei o dedo na ferida, não foi? E espremi assim, ó, o dedo na ferida. Quando você foge para um novo projeto, é só você fugindo da dificuldade de masterizar algo. Porque, gente, ser boa em algo não é algo assim tão difícil, não. Venhamos e convenhamos. Do jeito que a informação está solta hoje em dia, do jeito que você tem acesso a professores, mentores, consultores, do jeito que você tem acesso a pessoas, até de forma próxima, você fica boa numa tarefinha, não é algo fora do outro mundo, certo? Mas chegamos num acordo de que você ser excelente em algo vai demandar de você muito tempo executando algo. Tem aquelas horas de voo. Sabe o piloto de avião que antes de poder pilotar um avião sozinho, ele tem que ter X horas de voo, 1000 horas de voo, 10.000 horas de voo, acho que são 10.000 horas de voo. Pois é isso, 10.000 horas de voo. Para você ser excelente em algo, bota uma coisa na tua cabeça. Para você ser excelente em algo, você tem que ter no mínimo 10.000 horas de voo. Será que no seu projeto atual, aquele que você já está desanimadinha, querendo desistir, você já é excelente nele, você já conquistou as 10.000 horas de voo e agora você já pode pular para o próximo? Se não, é persistir até dominar. Tem pesquisas de alta performance que mostram sobre a prática deliberada, que mostra o seguinte, que excelência vem da repetição intencional. Anota essa frase. Anota essa frase, que é a frase da sua semana.
Excelência vem da repetição intencional e não vem com a variedade descontrolada. Então, para você se tornar excelente em algo, você tem que repetir intencionalmente. Mas não é uma repetição burra do tipo, eu vou fazer de novo 20 vezes a mesma coisa só para ver se dá certo. Não. A cada vez que você repete, você lapida. Você analisa os resultados e faz melhor na próxima. A cada vez que você repete, analisa os resultados e faz melhor na próxima. E eu sei que na vida louca que a gente vive, não tem como a gente repetir de forma intencional num espaço curto de tempo. Então demora um tempo até a gente lapidar algo, masterizar uma área. E é por isso que a maioria desiste. E é por isso que a maioria é medíocre. Na média. A média é a média, gente. Olha, Ana Luciana dizendo, nossa, Rá, minhas consultoras precisam te ouvir. Manda o link da live. Começa agora, vamos agora. Tem um aviãozinho aqui no final da tela. Você já envia o link para suas consultoras e para todo mundo que vocês conhecem. Vamos embora. Vamos embora espalhar essa mensagem, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Eu quero todo mundo essa semana masterizando algo, tá bom? Terceira premissa. Intensidade inverte o tempo. Ai, gente, essa é demais. Anota. Hoje tá uma live para anotar muita coisa. Vocês têm que anotar, porque a mente ela é muito boa para ter ideias, mas ela é ruim para decorar, tá bom? Joel J fala isso em todo podcast que ele faz. E eu concordo demais, porque eu sou aquela pessoa que escuto muito, mas às vezes anoto pouco. E agora eu tô com esse hábito de anotar mais, porque são esses insights que vão ajudando a gente a dominar a técnica. Então anota essa, intensidade inverte tempo. Então digamos que você tem X de tempo para ser master em algo, ser excelente em algo, masterizar uma técnica. Você tem X tempo lá. Concorda que se você dobrar a intensidade e a repetição constante, você vai conseguir ser excelente naquela tarefa em menos tempo, porque a intensidade inverte o tempo. Ela ajuda a acelerar o domínio. Então, se você mergulhar de verdade, você consegue alcançar a excelência mais rápido, porque a intensidade inverte o tempo. Mas a intensidade não substitui a constância. E é aí a cilada da gente. A gente é até intensa, né? Eu sou intensa, você é intensa, eu sou intensa. A gente é até intensa, mas às vezes a gente perde no quê? Na constância. E é a constância que ganha o jogo. Então, você pode até inverter o tempo, acelerando a masterização de algo, mas você não pode pular o processo. Sucesso é processo. Olha, acabou de chegar a Cíntia, minha mentorada, minha luminosa linda, que me recebeu ontem na loja dela, maravilhosa. Quem não conhece a 7 Invernos, por favor, vão lá, vocês vão ver. Que maravilha, que estrutura, que negócio inovador a Cíntia criou aqui. E agora eu vou dar um conteúdo prático para vocês. Tá bom, Raiz, eu já entendi. Eu tenho necessidade de variedade. Quando as coisas começam a ficar difícil, eu quero já pular de projeto, já fico olhando pro projeto do vizinho, da vizinha, quero outro projeto, porque ficou difícil, e eu quero ir pro outro projeto, porque eu já fiquei morgada, porque a delícia, a dopamina está em começar algo novo, já entendi tudo isso. E agora, o que é que eu faço? Calma. Agora, você vai fazer 3 exercícios aqui. Primeiro, o radar da variedade. Você vai fazer uma listinha com os projetos e áreas que você está envolvida hoje, ou que você esteve envolvido esse ano, mas que você abandonou cedo demais. E aí você deve se perguntar, eu realmente dominei antes de mudar o foco? Será que eu dominei antes de mudar o foco? Ou eu simplesmente ficou difícil, me enjiquei com fulano que também estava no projeto, na área, e fui-me embora para outra coisa. Tem empreendedor que acha que porque um funcionário fez uma sacanagem comigo, desanimei com aquele negócio, quero mais não. Gente, imagina as pessoas que chegaram lá. Que lá, Raiz? Eu não sei, tu tem teu lá, eu tenho meu lá. Lá. Quem chegou lá? Imagina a vida daquela pessoa. Imagina quanta treta aquela pessoa já enfrentou. Quanta reboada, como diz o Matuto, aquela pessoa já enfrentou. Aí tu, alecrim dourado, acha que tem o direito de desistir porque ficou um pouquinho difícil. Porque uma tretinha apareceu. Porque alguém te apunhalou pelas costas. Mas tu tá vivo pra contar a história. Pode ir pro próximo.
Pode aprender e seguir em frente mais forte. É disso que eu tô falando. Então, faça uma lista com as atividades que você abandonou. Faça seu radar da variedade. Segundo exercício, a regra dos 90 dias. Esse é perfeito. Comprometa-se a permanecer em um projeto ou meta por pelo menos 90 dias antes de decidir mudar. E aí você, nesse tempo, nesse projeto lá, 90 dias, você vai pegar um planner ou um papelzinho ou um calendário, você vai anotar dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e colocar tudo que você fez dia a dia. E aí você vai vendo, avaliando o seu progresso, aprendendo com os seus erros e refinando. Gente, para pensar tudo que você já fez na vida. Por acaso, o seu primeiro dia, você conseguia executar tão bem quanto hoje? Não, né? Primeira vez que você foi fazer um make, você acertou o olho. Da primeira vez que você colar um cílio, você acertou colar o cílio. Foi fácil, foi rápido, ficou bonito. Às vezes não, né? Às vezes ficou uma porcaria. Porque todo começo tem cara de começo. Só que imagina tu desistir de masterizar algo só porque é difícil o começo. Entrei na academia. Ah, não, vala-me Cristo, eu só vivo doída, só vivo morrendo. Você vive no começo. Depois você vai pegando o ritmo. Depois você vai querer sentir a dor. Porque você já entendeu o benefício disso para sua vida. Todo negócio no começo, difícil. É pancada. É chato. É cliente dizendo não. É cliente fazendo sacanagem. É isso. É o dia a dia. É treta. É o famoso treta. Mas você vai permanecendo, você vai aprendendo, você vai lapidando, você vai avaliando seu progresso. Um erro que a gente comete, não avaliar progresso. Aí a gente às vezes não enxerga o progresso porque não avalia o progresso. Você está avaliando seu progresso? Faz essa análise, é o exercício número 2. E o exercício número 3, variedade saudável. Canalize a sua criatividade para micro-inovações dentro do mesmo projeto. Novas formas de vender, novas formas de comunicar, novas formas de liderar. Assim você alimenta a sua necessidade de variedade sem se sabotar. Eu, Raíza, tenho essa veia de inovação. Eu preciso estar envolvida em algo que me instigue, me desafie. Então, o que é que eu faço? Eu faço micro-inovações dentro dos meus projetos, que são os projetos que eu tenho que permanecer tempo suficiente para masterizar e para conquistar. Nada de valioso é feito em pouco tempo. É o famoso me dê em 10 anos. Me dê em 10 anos, porque a gente acha que em 10 meses vai resolver a vida. Às vezes até resolve, mas quando a intensidade inverte o tempo. Porque tudo de muito valioso é construído, é lapidado. Demora um tempo para amadurecer. Lembra assim, entre você plantar as sementes e colher os frutos, existe o regar, existe o esperar. E o que acontece com a gente? A gente não tem paciência para esse processo. E a gente quer pular pro resultado, aí o resultado não vem, a gente se frustra. Aí o que a gente vai fazer? Plantar outras sementes. É ou não é? Essa é a necessidade de variedade. Quando ela é um sabotador. É a que sabota a nossa constância. Mas a inovação, ela é muito bem-vinda nos projetos. Como eu falei, no meu projeto do digital. Eu tinha uma vida aqui no digital, que era uma vida de suporte a tropical. Tá? Mas aí eu decidi abrir uma empresa de educação digital. Para mim foi maravilhoso. Porque alimentou o que eu gosto. Inovação, me desafiar, aprender novas habilidades, enxergar o mundo sobre novas possibilidades, me conectar com pessoas que antes eu estando só no negócio físico, eu não me conectava. Sair da minha bolha. Eu amo sair da minha bolha. Eu saí da minha bolha, varejo, negócio físico, e furei essa bolha e fui para outros negócios. Tendo acesso a outros ramos. E isso faz com que eu aprenda, isso faz com que minha visão fique mais 360. Mas, ao mesmo tempo, isso exige de mim constância, disciplina. Eu preciso fazer algo novo, preciso. Mas eu preciso, dentro desse algo novo, ter constância. Porque, do contrário, é jogar a semente, digital não presta. Não, vamos embora. Como se os resultados fossem surgir da noite pro dia. Claro que a gente ama resultado, tá, gente? Vocês não estejam pensando que eu sou a louca do resultado. Foco no resultado. Mas hoje, com a maturidade e entendendo esse sabotador, eu vejo que o resultado, ele é fruto de uma constância, tá? E que eu posso sim canalizar esse inconformismo
essa minha vontade, essa minha energia em micro-inovações, como eu fiz agora lançando o canal do Spotify e do YouTube, o Papo de Sucessora. Estão vendo que a gente sobe o sarrafo, mas a gente mantém a constância? E outra coisa, sabe o que é que eu fiz? Para isso não ser também um tiro no pé, o meu sabotador, eu coloquei metas. Volta lá para as metas, volta lá para o Concretize. Quem fez o Concretize aqui comigo? Eu ensinei como construir metas e como executar isso. Por quê, gente? porque a gente estabelece a meta e eu coloquei como meta no YouTube. Olha, eu só desisto do YouTube, digamos assim, eu botei na minha cabeça. Será, Raíza, que seu lugar é YouTube? Sempre tem, a gente vive tendo dúvidas, tá? E aí eu tinha essa dúvida, será que meu lugar é o YouTube? Será que tem um canal de podcast, é uma coisa legal pra mim? Não sei, vou testar. Só que eu não vou testar, tipo, amadores testando. Testar 1, 2, não, eu vou intensidade. A galera começa com 1 vídeo por semana, eu vou fazer 3 vídeos por semana. 3 vídeos por semana, você é louca? Não sou louca não, isso é planejamento estratégico. Comecei com 3 vídeos. O que eu botei na cabeça? Eu vou ter pelo menos 10 vídeos lançados dentro do mês de agosto, para eu sentir, para eu testar. Vou ver as informações. Gente, é incrível. O mundo se abre. E aí a gente vai colhendo os resultados. Aí disso aí começa a ter novas ideias. Aí você vai curtindo o processo de instalar. Então, até dezembro, eu vou ter meu YouTube todo organizado. Eu criei um sistema dentro da minha agenda para poder executar isso. Estou lapidando. Planejei de um jeito que conseguisse acomodar, porque também acontece muito isso. A gente às vezes quer abraçar o mundo com as pernas e não consegue. E aí, tô vivendo o processo. E sucesso é processo. Se o seu processo está plantando boas sementes, regando as sementes plantadas e colhendo os frutos, então você está no processo bom. Certo? E por fim é isso. Tenta estabelecer, você que gosta de muita variedade, muita criatividade, você pode fazer micro inovações dentro dos projetos que você está. Isaura está perguntando os resultados até agora do YouTube. Olha, muito cedo para falar. Meus resultados de YouTube, num primeiro momento, era volume de vídeos. Eu bati a minha meta. O que dependia de mim, eu bati a minha meta. Mas não é com 1 mês de YouTube, menos de 1 mês de lançado o primeiro vídeo, que eu vou ter resultados exorbitantes de audiência. Então, os resultados de audiência são bem inexpressivos ainda. Chegou nem perto do que eu quero. Até porque eu tô usando só o meu canal de Instagram aqui para divulgar. Mas é assim mesmo. A gente começa pequeno. Todo começo tem cara de começo. Tá bom? E o que eu gostaria de falar pra vocês? Outra estratégia que eu uso no meu dia a dia é quando eu não consigo trazer tantas inovações assim pra os meus projetos em si, o que é legal? A gente trazer inovações para outros aspectos da sua vida. Então, minha filha, se você é criativa, se você precisa de variedade, varia o cabelo. Muda de cabelo, muda de cor de unha. Muda de acessório, muda de hobby, muda de prato, de alimentação. Não precisa ficar mudando todo dia de emprego, mudando todo dia de empresa, fazendo transição de carreira, mudando de foco. Não precisa. Entendeu? Cria outros mecanismos dentro da sua vida que te preenche na necessidade de variedade. Testa uma receita nova. Testa um hobby novo. Mas dentro do seu projeto profissional, fica tempo suficiente até você masterizar. Porque o novo, gente, é sempre tentador. Mas é o constante que constrói o legado. Então a gente não pode ficar pulando de galho em galho. A gente tem que fincar os pés na nossa árvore e ficar tempo suficiente nela até enxergar os frutos. Então, essa inovação, essa criatividade é um dom, sim, é um superpoder, mas que precisa de disciplina e constância para prosperar. E aí, o que acharam? Tem perguntas? Olha, tá a Isaura que tá dizendo aqui, volume de vídeo, sua meta. Entendi. É isso, Isaura, porque veja, quando você começa a colocar metas inatingíveis, volto lá para o Concretize. Uma das coisas que às vezes nos sabota é quando a gente desrespeita a metodologia SMART de construção de metas. Eu tinha que botar uma meta alcançável. O que era alcançável dentro de 30 dias? O meu trabalho. Alcançável era eu produzir bons vídeos, executar bons vídeos, postar bons vídeos e aí aprender com isso. Concorda?
Faz sentido. Legal. Então, se esse tema de hoje, que foi inclusive inspirado no meu evento de ontem, que chamou a atenção de vocês numa das minhas falas lá, se esse tema de hoje fez sentido para você, continua comigo no podcast que eu criei no Papo de Sucessora, lá no YouTube, no Spotify. Você vai colocar meu nome, Raíza Bernardo, um S só, ou Papo de Sucessora, que vai aparecer. Porque lá eu aprofundo esses assuntos, como sabotadores, desafios emocionais, gestão de negócios, cases de negócios. Eu adoro falar de cases, porque quando a gente conta a história de outras empresas, a gente pensa assim, caramba, eles viveram isso. Viveram, gente. Não tem ninguém que tá lá no topo hoje, que começou grande. Os caras começaram minúsculo. Tá? Então estamos no Spotify, no YouTube, link tá na minha bio. E depois eu quero te ouvir. Eu quero ouvir de vocês o que é que vocês estão achando. Compartilhem lá, sugiram temas para eu trazer, vai ser sempre muito bom. E inclusive essa semana eu separei 2 vagas para fazer call com sucessoras de negócios familiares que estão enfrentando dificuldades, sejam conflitos na família, sejam dificuldades de estagnação na empresa, na parte de gestão. Às vezes é ouvir uma outra pessoa, ter um olhar de fora que enxergue o que você não está enxergando. Todos nós temos pontos cegos. Pode abrir um novo olhar sobre a situação e te trazer bons insights. Tá bom? Então, eu tenho essa disponibilidade também. Só clicar no link, preenche o formulário que meu time vai fazer uma triagem, tá bom? Se você sente que a necessidade de variedade está te travando, então vamos conversar também. Coloca aqui nos comentários qual dos exercícios vocês vão aplicar. Espero que apliquem todos, tá bom? É nisso que eu acredito, minha gente. Famílias fortes, negócios prósperos. Vamos embora. Boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima. No Café com a Líder.